Será mesmo que a temperatura de cor influencia na nossa rotina, no nosso dia a dia? Bom, é isso que eu vim explicar e trazer alguns conceitos importantes para a gente entender como a temperatura de cor funciona e como utilizar ela da melhor forma no nosso dia a dia, na nossa casa ou até em nossos projetos de luminotécnica, né? A temperatura de cor descreve a aparência da luz, certo? Então, se ela se parece mais quente, traz essa sensação mais quente, ela é em tons mais amarelados, avermelhados, e se ela tem a aparência mais fria, ela tem esse tom azulado. Isso nada mais é que uma nomenclatura, tá? Não confunda a temperatura de cor com Celsius, que não é a mesma coisa, é bem distante. Só a sensação que ela traz é um tom mais quente ou um tom mais frio. Por exemplo, em alguns filmes é utilizado aquele filtro amarelo, justamente para representar países ou locais mais quentes, certo? Ela é medida em Kelvin, então quanto maior o número, mais fria a luz, e quanto menor, mais quente. Aqui eu vou demonstrar a decomposição da luz solar num efeito chamado refração, que é muito importante da gente entender para pessoas que trabalham com luminotécnico, certo? Aqui a gente demonstra a passagem do Sol conforme os horários, desde o início, o nascer do Sol, até o meio-dia e depois até o pôr do Sol. Do início aqui a gente tem um tom aproximadamente de 2.700, 2.500 Kelvin. Ele pode chegar até 2.000 Kelvin para menos, tá? Conforme vai passando aqui. Depois ele vai indo, vai chegando no meio-dia e a gente chega numa temperatura de cor aproximada de 6,5, dependendo das nuvens, como vai estar, ele vai ter uma tonalidade semelhante, tá? Tonalidade de 6,5, 7, pode chegar até 12, mais ou menos. Depois vai descendo até chegar em 2.700, 2 e assim ficando cada vez mais escuro, certo? Como funciona isso, né? A radiação solar, ela percorre em torno de 150 milhões de quilômetros até a Terra. E a luz do Sol é composta por diversas cores, exatamente como no arco-íris, tá? E cada cor tem um comprimento de onda diferente. Então, aqui eu vou demonstrar mais ou menos como ele funciona. Aqui vocês podem ver, né? Quando o Sol está mais baixo no horizonte, ao nascer do Sol, no pôr do Sol, a luz precisa atravessar uma camada muito maior de atmosfera até chegar em nós. Então, ele tem esse tom mais amarelado. Por quê? Quanto maior a distância, no caso, a luz é mais filtrada pela atmosfera. Por que ela é mais filtrada pela atmosfera? Eu vou demonstrar aqui em relação ao comprimento de onda. Então, quanto maior o comprimento de onda, mais ela consegue ir distante, vamos dizer assim. Então, quando ele está mais próximo, ele tem tons mais azulados, que é justamente quando o comprimento de onda é menor. Quanto mais vai subindo o comprimento de onda, mais vai aumentando o comprimento de onda, mais longas distâncias ele consegue alcançar. Certo? Isso ficou fácil de entender, né? Resumindo de forma muito fácil, assim. Quando o sol está alto, próximo ao meio-dia, ele vai ter as condições perfeitas para ter um céu mais azulado, e justamente porque o sol está mais próximo em relação à atmosfera de você. Quanto o sol mais baixo ele está, nascimento do sol ou o pôr do sol, essa tonalidade vai estar mais avermelhada, alaranjada. É uma coisa bem simples de entender quando a gente observa o espectro visível da luz, certo? Vamos para a escala de temperatura de cor. No mercado hoje, a gente tem três tipos principais de escala, que são as luzes quentes, que é de 2.200 até 3.000 K. Então ela tem uma aparência mais amarelada, aconchegante, semelhante a luzes de velas, lâmpadas com aquele filamento, sabe? Que é uma luz mais decorativa, mais baixa. E lembrando, tá? Temperatura de cor não tem nada a ver com a quantidade de lumen que ela emite, tá? Não tem nada a ver com potência, certo? Luzes neutras, que é a segunda característica, né? É uma luz que tem em torno de 3.500 Kelvin até 4.500. Então ela tem esse espectro específico. Ela tem uma aparência mais branca, mais equilibrada. Então a gente pode usar com mais facilidade em alguns locais. Eu vou até falar depois, mas em locais residenciais a gente utiliza mais a luz quente. Depois eu vou explicar os efeitos por quê. E a luz fria, ela é de 5.000 até 6.500. Então ela tem aquela aparência mais azulada, ela é mais estimulante. Então é uma luz utilizada muito em hospitais, por ter essa necessidade, por exemplo, um centro cirúrgico, alguma coisa, precisa ter esse estímulo e uma visão muito clara das coisas.
isso que é utilizada a luz fria, certo? Então, onde usar cada tipo de luz? Eu vou demonstrar aqui as lâmpadas mais ou menos conforme a temperatura de cor, certo? Aqui tem uma imagem muito descritiva que é muito fácil de visualizar isso, certo? Então, onde usar cada tipo de luz? Em casa, eu, João Vitor, sempre recomendo a gente ficar nessas duas temperaturas de cor, entre elas, né? Então a gente tenta utilizar uma luz mais quente, dependente do cômodo, salas, quartos, áreas de descanso, cozinha, banheiro, tem que ser utilizado da forma correta, óbvio. Ah, onde vai estar posicionado é uma outra questão. Qual a potência que a gente vai utilizar, lumen watt a gente vai utilizar é outra questão. O que a gente está falando aqui é somente de temperatura de cor. Então a aparência da luz, né? Certo? Então esse tom amarelado aqui, por exemplo, de 2.700, a gente vai utilizar mais em abajur, próximo, tons mais amarelados para gerar aquela sonolência, vamos dizer assim. Muita gente fala sobre a questão da melatonina, mas a melatonina, um psicólogo vai conseguir explicar isso com muito mais capacidade, mas a melatonina ela é gerada só em escuro absoluto, certo? Mas para o corpo começar a relaxar, começar a entrar em estado de próximo a dormir, no caso, a gente tem uma questão evolutiva que a gente relaciona muito a questão da luz baixa, amarelada, a questão da fogueira e tal. É uma teoria, tá? Então isso é importante a gente começar a baixar as luzes próximo à noite, quanto justamente para acompanhar essa questão do sol. Em casa a gente acompanha a iluminação solar. Essa é a ideia. O uso em casa a gente precisa criar cenas específicas para conseguir utilizar as luzes de forma correta, a temperatura de cor de forma correta. Lembra aquela questão do sol? A gente tem que acompanhar o sol durante o dia. Então tu cria cenas e junto com as cenas tu consegue criar esses momentos específicos para cada uso e para cada momento, certo? No escritório, a gente já utiliza uma luz mais neutra, não tão quente, tá? Então a gente utiliza 13.500. Eu gosto de utilizar 3.000 em muitos lugares, mas a gente pode utilizar aqui 13.500 justamente para ainda manter o foco e reduzir aquele cansaço visual que a luz fria gera. E a luz quente também pode gerar, porque ela justamente vai te deixando mais aconchegante, relaxado. E se tu precisa ter mais atenção, ficar mais focado, tu precisa de uma iluminação um pouco mais neutra, certo? Então 13.500 é ótima pedida. Em ambientes mais funcionais, como hospital, ambientes que precisam dessa luz com mais claridade, porque não tem a ver com potência em si a utilização, a gente pode utilizar essa luz fria justamente para ter uma visão mais estimulada, certo? Em ambientes, a gente precisa ter muito cuidado com o uso dela, porque ela tende a ser mais cansativa quando é usada por muito tempo. Então, luz fria residencial não utilizem, tá? Certo? E o impacto que essa luz causa no nosso humor e bem-estar. Esse impacto, cada temperatura vai impactar de uma forma diferente, vai se relacionar com a nossa visão de forma diferente. Por exemplo, a luz quente, ela tende a relaxar, criar um ambiente mais íntimo, ideal para momentos de descontração, de relaxamento. Então, na sua casa, você tem que se sentir à vontade, se sentir mais acomodado. Então, você utiliza luzes quentes, certo? Luz neutra, ela tem um equilíbrio maior, então ela ajuda na concentração, ela é mais versátil para o dia a dia, para durante o dia. Por exemplo, das 10 em diante até umas 3 da tarde. Esse é o tempo máximo que você pode utilizar ali uma luz neutra, certo? Depois ela pode influenciar já na sua rotina pré-sono. É importante seguir a luz solar. Sempre é importante seguir a luz solar. Então, e a luz fria estimula e mantém o alerta. De novo, ela pode ser cansativa se usada por muito tempo, tá? Então, dica prática, tá? Usar para relaxar, casa, em ambientes comerciais, onde tu preza que o cliente fique mais tempo, ele se permaneça no local, a gente utiliza luz quente. Já a luz neutra, para trabalho, ambientes mais focais, onde tu precisa de um foco maior, precisa de uma precisão maior, tu utiliza uma luz neutra. E também pense nessa questão da permanência, tá? Quanto mais aconchegante o cliente se sente, mais a luz vai ser quente. Mais tu quer que o cliente seja
ágil, rápido, focado e circule com velocidade e vai embora do teu comércio, por exemplo, a gente observa muito em farmácia isso, né? O posto de gasolina, essa coisa de tu compra, faz o que tu tem que fazer e vai embora. É isso, esse é o intuito da luz neutra, até para luz fria, tá? Mas muito cuidado com luz fria. Muito cuidado. Tarefas que exigem mais atenção e precisão, você utiliza a luz fria, novamente, cuidado com a utilização em muito tempo dela. Bom, acredito que a parte mais importante seja essa em relação à temperatura de cor. Óbvio que tem assuntos que complementariam muito esse assunto, como por exemplo o ciclo circadiano, dentre outros, ou como a luz influencia no nosso cérebro. Isso a gente pode trabalhar melhor. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu vou trazer mais conteúdos como esse. E compartilha, curte, favorita, compartilha com os amigos. Sempre lembrem de se inscrever no meu canal ou me segue no Instagram, que a gente vai lá compartilhar as próximas lives e os próximos conteúdos. Bom, agradeço a todos e um abraço.